Tem gente que não entende, vê a questão da vitalicidade, da dinastia, como algo ruim, por ele ter um direito assim, à nascença. Mas como Montesquieu diz, esse é, na verdade, o maior vínculo com o povo. Isso é o que faz o povo ter o vínculo com o monarca é justamente o fato dele ser hereditário. Porque a gente acompanha o nosso futuro chefe de Estado desde o nascimento dele. A gente está acompanhando desde o nascimento dele. Eu sou Carlos Sangaldino. Eu sou Márcio Antônio. E hoje temos como convidado Christian Patrick. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. E o fato dele ser vitalício, mas pode sim cair, que é outra coisa que as pessoas confundem, acham que o monarca é intocável, mas não é, principalmente não nas monarquias atuais. Ele pode vir a cair sim, se for de encontro à Constituição. A Constituição é que é acima de tudo. Então o parlamento pode tirá-lo, tanto o parlamento como o povo também, dependendo da monarquia, porque a monarquia também tem algumas que o povo pode ter um mecanismo para isso, para tirar o monarca. Então ele tem todo o interesse do mundo em que o país prospere. Porque se ele já é vitalício, ele trabalhando bem, ele vai estar nada mais nada menos que engrandecendo a si mesmo. E a dinastia dele como um todo. É que nem um filósofo brasileiro já falecido, que é o João Camilo, disse: o monarca que protege seu povo está trabalhando pela herança do próprio filho dele. Ele está preparando o terreno para o filho dele assumir. Aí vem os avanços. Primeiro, em 1848 foi instituído o parlamentarismo aqui no Brasil, por meio do próprio Dom Pedro II. Antes disso, o rei reunia as funções de Exatamente. chefe Antes de Estado disso, e governo. ele era chefe de Estado e governo, porque quem governava, assim, vamos dizer, eram os ministros. Só que ele tinha o poder de tirar a hora que ele quisesse. Ele tiraria a hora que quisesse os ministros e indicaria outros. E não tinha que ter aprovação do parlamento. Depois que ele começou a fazer da forma que ele queria, o que acontece? Ele começou a indicar apenas o primeiro, que é o primeiro-ministro, chamado Inglaterra, que era o chefe de conselho de ministros. Ele indicava os demais ministros para administrar o país. Então, outra mudança que teve. O Conselho de Estado, que era um órgão de consultoria tanto do imperador como de alguns políticos. E como ele ouvia sempre, na Constituição ele não era obrigado a ouvir. Ele ouvia se quisesse. Mas ele começou a ouvir sempre. Sempre que ele tomar alguma decisão referente a, por exemplo, a desfazer o parlamento, ou alguma coisa do tipo assim, ele ouvia o Conselho de Estado. Se o Conselho de Estado consentisse, ele fazia. Se não consentisse, ele não fazia. Dificilmente ele fazia, como uma situação que ocorreu já em 1880, que era para ele estar tentando adiantar o processo para acabar com a escravidão. Aí ele acabou dissolvendo o parlamento, mesmo o Conselho de Estado dizendo que não, ele desfez lá para ver se adiantar o processo. Que não funcionou. Mas, em suma, era isso. Ele indicava os senadores, assim, tinha uma eleição, aí a eleição escolhia 3 por província. Província é o que hoje são os estados, né? Só muda o nome. 3 por província. Ele indicava o que ele quisesse. Só que a tendência natural dele era a seguinte: ele só indicava o mais votado. Quase sempre. O mais votado era o que ele escolhia. Só se tivesse realmente algum empecilho, alguma coisa que ele não botasse fé naquela pessoa, que ele não botava. Que nem foi o caso de José de Alencar. O escritor José de Alencar. Ele era conservador, escravocrata, etc. Aí ele foi eleito, mas bem votado. Só que o do PC não votou ele não. O senador não. Escolheu outro para ser o senador. Isso é, inclusive, isso é na Inglaterra também assim. Na Inglaterra, o Canadá é a rainha que indica. Para o povo que acha que a rainha não faz nada. Então, o primeiro avanço foi esse. Porque disso aí acelerou, né? O sistema parlamentarista, que é muito mais célere. Um governo que não está cumprindo com o dever dele, que está insatisfazendo todo mundo, cai, não tem conversa, cai, vem um novo e assim vai. Inclusive diz que o recall político funciona mais, né, em regimes parlamentaristas, né? E é exatamente e também isso aí que os próprios monarquistas aqui do Brasil também querem. Então, Brasil, primeiro país da América Latina a participar das feiras de indústria no mundo. Isso por volta de 1864 também. O segundo foi a Argentina, em 1889. O Brasil participava desde volta de 1864. A Argentina veio participar em 1889. O segundo país do mundo a ter correios.
telégrafos, telefone. Os primeiros países do mundo a ter câmeras fotográficas. Foi a época de maior construção de ferrovia no Brasil. Hoje existe no Brasil 27 mil quilômetros de ferrovia. Desses 27 mil, 10 mil foram construídos só na época do Império. Sendo que o segundo reinado durou apenas entre aspas, lógico, né? 49 anos. A República já vai em quase 130. E só fez 17 mil. Isso sem contar que com os avanços tecnológicos de hoje era para ser feito muito mais rápido. Até porque barateia uma... Com certeza. Com certeza. A Marinha do Brasil era uma das marinhas mais fortes do mundo. Né, temida pela Europa. Tínhamos os dois navios mais modernos do mundo, era aquele do Brasil e da Inglaterra. Foi no mesmo ano que os Estados Unidos, lá em Nova York, começou a servir energia elétrica na cidade, iluminar a cidade. No mesmo ano, aqui no Brasil também teve, lá no Rio, numa cidade do Rio de Janeiro, não lembro qual foi a cidade, foi uma cidade lá no estado do Rio de Janeiro. A renda per capita durante esse período do segundo reinado cresceu mais do que a do próprio Estados Unidos, que era outra economia em ascensão na América. O respeito dos Estados Unidos, até entrando nisso, é tão grande pelo Brasil, que depois da Guerra da Secessão, na questão da escravidão lá, o sul dos Estados Unidos, quando o Dom Pedro II viajou para lá, pediu para ele ser imperador deles. Isso aí ninguém quase sabe. Tem no meu livro lá. Só que ele recusou. É lógico que porque ele não queria mais trabalho. Né? Ele já tinha o Brasil todo para tomar de conta. Ele não queria metade praticamente dos Estados Unidos para ele, não. Apesar de que ele teria sido legal, teria sido interessante. Muito interessante se ele tivesse sido. Dificilmente eu acho que o golpe teria acontecido. No Brasil hoje, como é que está o movimento monarquista? Existe algum partido, existem entidades, existe algum tipo de organização, algum tipo de movimento no sentido de estar trabalhando, de estar fazendo algum tipo de ação para divulgar ou para fazer o movimento crescer, ou se só é simbolicamente para preservar o patrimônio histórico? O movimento monarquista aqui no Brasil existe, sim. E é um movimento que, inclusive, eu entrei há 2 anos, né? Mas esses 2 anos que eu entrei, principalmente do ano passado para cá, cresceu muito. Muito mesmo. Assim, pra você ter noção, a página lá que eu faço parte, tem a minha também, mas tem uma lá que é a Movimento de Restauração da Monarquia no Brasil. Quando eu entrei, eu tinha 4 mil e poucas pessoas. Agora já tem mais de 21 mil. Então, está crescendo muito rápido. E isso, obviamente, é graças à internet. Não tem dúvida alguma disso. Espalha muito rápido mesmo. Então, é questão de tempo. Questão de tempo. Existem encontros? Existem. Existem eventos que são promovidos? Existe, sim. Palestras. Existe tudo isso aí. A gente tem, no Brasil hoje tem o quê? Tem o OIB, que é o que eu faço parte, a Organização Imperial do Brasil. Tem a Sala do Trono. Tem a Causa Imperial. O Círculo Monárquico do Brasil e a Promonarquia. Promonarquia é a principal. Essa aí é que tem mais próximo da Casa Imperial, até porque é no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, lá na cidade. Então, eles são mais próximos. Todos esses daqui, inclusive, entrando nessa questão de organização, tem agora um boato que parece que a família imperial vai começar a agir de forma mais ativa, porque ela vai tentar, e se ela entrar, ela vai conseguir, para unificar todos eles. Porque o que está faltando no movimento atualmente é essa questão de união. O que está faltando é isso, cada um quer uma fatia do bolo. Então fica dividido esse movimento. E eles não estão se unindo. Então, por exemplo, quando você vai para esses protestos agora, aí os monarquistas geralmente vão, obviamente não é só por causa do impeachment, eles vão para fazer a divulgação da causa. Eles levam panfletos, sempre lá com as bandeiras, etc. Esses movimentos populares de impeachment, eles têm uma marca forte que é da aversão à política, de se dizer apolítico. Então seria um desfecho natural, um caminho natural esse movimento terminar indo para o período da monarquia, já que a monarquia é suprapartidária, como você já disse algumas vezes. Com certeza. É questão seria impossível de acontecer. É questão deles começarem a ganhar conhecimento, né? Eu acredito que sim, o povo vai começar a querer adentrar mais até. Não só pela questão de ser suprapartidário, mas também por ser mais eficiente mesmo. Agora a questão é eles começarem a ter interesse de estudar o negócio. Porque a maioria
não sabe nem porque está ali. Vai cego. São cegos sendo guiados por outros cegos. Eu acho muito importante a pessoa se interessar por política, mas se você só se interessa pela ação, né, pela mobilização sem ter embasamento, você fácil se torna a massa de manobra de alguém. Exatamente. Isso é o que está acontecendo. Exato. Então é por isso. Aí eles estão ali sem saber o que estão fazendo, em busca de praticamente nada, ao meu ver. Então atrapalha. Mas, como os monarquistas falam, eu tenho contato com todo canto, lógico, geralmente o povo demonstra muita curiosidade. Principalmente pessoalmente, muita curiosidade. Eles levam panfletos, muitos panfletos, e distribuem lá. Eles querem rapidinho, minutos assim, distribuem um bocado de gente. E, obviamente, eles levam um microfone, né, um carro de som, alguma coisa, e fala lá pro pessoal, e todo mundo fica olhando. A bandeira chama muita atenção. Você já viu a bandeira imperial? Já vi aqui. Né? A bandeira chama atenção. E engraçado, tem um episódio engraçado que aconteceu nesse manifesto agora, para você ver o nível de falta de conhecimento histórico que o brasileiro tem. O pessoal andando com a bandeira lá numa manifestação, aí tem a gente que vê assim, aí diz, essa bandeira aí deve ser de Portugal, deve ser portugueses. Estão aqui andando com ela. Esse aqui é o brasão? Esse é o brasão. O brasão da... É o fundo verde, né? A bandeira, na verdade, ela é igualzinho a que parece com a que tem hoje, né? Só que o losango amarelo é maior e tem um brasão no meio, no lugar daquela... Substituindo a abóbora. Aquele círculo ridículo azul que não sei para que está ali. Aquela frase mais ridícula ainda, de cunho positivista. E quase ninguém sabe disso. A ordem do progresso. Aí teve outro que estava lá, aí perguntou pro cara, a resenha, ele com a bandeira lá, aí ele, rapaz, essa bandeira é uma bandeira celta? Olha aí, cara. Aí ele, não, bandeira celta, isso aqui é a bandeira do Império do Brasil. O Brasil quando era um Império. Ah, legal, cara, porra, bonito. Aí pronto, então chama a atenção demais. Ela foi hasteada em Brasília ontem. Vocês viram? Foi. Os caras conseguiram botar lá, não sei como. Um herói. Conseguiu botar ela lá. Aí pronto. Então, tem um movimento sim que está crescendo muito. Não, acabei de dizer. É o que eu digo sempre, o que eu sempre achei. É só questão de tempo. É questão de tempo só. Vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. Quanto mais monarquistas, mais a causa se espalha. E, consequentemente, o povo vai ter conhecimento e vai clamar por isso. Porque o povo brasileiro só não fez uma revolta maior ainda no Brasil. Revolta grande mesmo. Porque ele não sabe pelo que fazer. Ele vai cego. Várias pessoas eu já vi que falam assim do impeachment. E eu falei, e aí, cara, eu vou lá no impeachment, bicho. Quero ir pro impeachment. Se vai sair um, vai entrar outro. Pior. Tá entendendo? Então, muita gente ainda está limitada por isso. Justamente. Né? Agora, quando o povo realmente tem conhecimento, assim, tiver conhecimento de algo que vai realmente fazer um diferencial, conhecer a sua história, conhecer que o Brasil um dia já foi uma potência realmente mundial, como ele era, um país rico, e que toda a teoria do Estado, como eu já expliquei aqui, que colabora, que demonstra que tem toda uma sistemática mais amarrada para funcionar. E na prática, olhando os países, você vê isso claramente. Então o povo vai ter realmente um motivo pelo que exigir. E saber pelo que exigir. Não vai ser sair só na rua por causa de qualquer bobagem, sem saber o que cobrar. Tira ele e depois a gente vê aí quem bota no lugar. Pensamento assim, inocente, para dizer outra coisa. Voltando à parte conceitual. Pode ser uma pergunta meio besta, né? Mas no regime monárquico, de modo geral, como funciona a família real? Como é a cultura de quem governa? Por exemplo, na Inglaterra a gente tem rainha no poder. Quem é o rei, a rainha? Qual o papel exato de príncipes e princesas no geral? Assim? Então, isso é uma coisa que obviamente varia um pouco de monarquia para monarquia, né? Mas eu vou falar como era aqui no Brasil e vou dizer também normas gerais, digamos assim, né? A questão de quem vai governar indiretamente, quem vai ser o chefe de Estado, hoje eu acho que é unanimidade já nas constituições, tanto homem como mulher. Nasceu primeiro, acabou. Primogênito, independente do sexo. Né? Independente do sexo. Porque na Suécia, por exemplo, antigamente não era assim. Era o primogênito, mas se nascesse um homem, ia ser homem. No Brasil não. O primogênito ou o primeiro homem, o que viesse primeiro, né? A Noruega, mulheres não podiam. E o Brasil podia. Aí uma daquelas coisas que você vê como a gente pra época era adiantada.
Então, e hoje vocês retrocedem, eu fico doente quando eu fico lembrando dessas coisas. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, o monarca, ele tem as atribuições básicas de chefe de Estado, ele sanciona leis, veta as leis, pode convocar a Assembleia extraordinariamente. Se ele for pedido pelo primeiro-ministro que ele dissolva o parlamento, ele pode conceder ou não. Quem aprova o primeiro-ministro é o monarca, ou quem indica é o monarca para o parlamento aprovar. Quem chefia as Forças Armadas também varia país a país. Aqui no Brasil é assim. É o monarca, como também é a rainha da Inglaterra. Quem assina tratados internacionais, enfim, leis lato sensu, né? Quem faz a sanção da lei é o monarca. É o papel diplomático principal. Quem representa o país internacionalmente, essas questões diplomáticas, é o monarca. Tanto é que é unanimidade, todos os monarcas são poliglotas. Todos eles são poliglotas. Falam de 4 a 5 idiomas, justamente para isso. Até porque também os laços de família também são próximos. Então tem toda essa questão. Bem, basicamente é isso. Aí uma coisa ou outra vai variar. Os príncipes têm o seguinte papel, que também varia de país para país. Aqui no Brasil, ao completar a idade mínima necessária, ele tinha uma cadeira no Senado. Ele já ia trabalhar como senador. Cadeira cativa já. Exatamente. Ele já ia ficar lá como senador para ir lutando pelo Brasil. E os príncipes, eles são, mesmo não sendo o primogênito, eles são fazem parte da linha sucessória no caso de acontecer algum sinistro, sei lá, algum problema. Então, eles se envolverem com a política de modo geral é importante. É importante eles para a preparação preparados. dele, exatamente. Então, eles têm essa função. No caso da própria Suécia, a princesa lá, que é a princesa, né? Ela que vai ser a rainha. Ela está constantemente viajando pelo mundo, representando a Suécia e já faz papéis diplomático. Já para ir se acostumando com a realidade que ela vai ver. É uma preparação do nascimento até o fim da vida. Existe suplência para rei? Assim, quando o rei está fora do país, se for necessária a ação de chefe de Estado. O príncipe assume suplência, né? É o príncipe regente. Ele que fica regendo. Como aconteceu com a princesa Isabel, ela foi regente 3 vezes. Tem umas 3 viagens do príncipe segundo que ele fez. O príncipe que fica lá. Aí tem as situações, né? Que diz a idade mínima, etc. Isso aqui é organizado conforme a Constituição do Estado. A suplência é sempre exercida pelo próximo na linha sucessória, né? Sim. Ou seja, o primogênito, se for nesses casos, né? É sempre o primogênito. E justamente para isso, né? Aquela coisa, para ir sempre aí... depende. Como o Christian disse, né? Tem cantos que não Não, aceitam depende mulheres, aí tem da organização do regra. Estado. Mas assim, a Mas regra é o geral próximo, é essa. que se a pessoa morrer, vai assumir, é que vai ser o suplente no caso dele sair. Né? Vai ser o príncipe regente, né? Que é já para ele ir tomando, né, o conhecimento, vendo a coisa como é e se acostumando para reger de fato o país quando for o monarca. O monarca ele está sempre aberto ao povo. Ele geralmente tem um dia na semana que ele atende qualquer pessoa. Dom Pedro II fazia isso. A rainha Elizabeth faz isso. Ela responde cerca de 200 cartas por dia. Tem toda essa questão que já entra na questão simbólica, vamos dizer assim. Esse que é a vida boa, né? Pois é. Essa questão cerimonial dela. Então eles têm um dia para atender as pessoas. Eles viajam pelo país, fiscalizando hospitais, fiscalizando centros policiais, enfim, todas as instituições do país. Conforme ele vai na cidade fazer uma cerimônia, por exemplo, uma abertura de uma ponte, por exemplo, inauguração, para chamar o chefe de Estado. Ele vai e nessa visita que ele faz à cidade, ele não vai ali só naquela ponte. Ele vai fazer uma vistoria. Ele vai sair vistoriando tudo para ver se está tudo certo. E é onde já entra aquele papel, mais uma vez, não tem como desligar, da nobreza. Então ele já vai ver como é que está a gestão do prefeito ali, ou seja lá o que for, se está certo, tal. E o prefeito, obviamente, vai querer fazer a coisa mais linda do mundo. Já anota no livrinho lá o ranqueamento das pessoas importantes, né? Se estão bem e mal. Depois o Igor fazia muito isso. Era o lápis azul dele, ele tinha. Porque era um temido lápis azul. Você tocou numa questão interessante aí. Obviamente o sistema monarquista, chefe de Estado, ou primeiro-ministro e tal, parlamento, e como é que se dá o processo de escolha ou de eleição nos municípios e até mesmo nos estados? Eu não sei se tinham assembleias legislativas ou câmaras municipais. Como é que é esse sistema de composição para... Como é que seria o executivo nas outras esferas, né? Nas agências federativas, né? Olha só. Isso é uma coisa também que varia país para país. Aqui no Brasil, pelo menos até onde foi, o governador, ele
indicado pelo parlamento, o governador das províncias. Só que isso ia mudar. Na época do golpe, o Visconde de Ouro Preto ele ia fazer por eleição, também só que ia ser o seguinte, é uma lista tríplice, e ia escolher o mais votado para ser, e os dois iam ser suplentes. Os dois iam entrar automaticamente como suplentes dele. Eu, ao meu ver, assim, eu me agrado mais daquela questão do Canadá que você disse. Ter como se fosse também um chefe de Estado e um chefe do governo. Mesmo Até que os dois sejam eleitos. Mesmo que os dois sejam eleitos. Apesar de que eu ainda acho melhor ser um nobre também. O ideal era o chefe de Estado ser um indicado, né? Sim, então, pelo rei, por isso eu tô né? dizendo, ser um nobre também. E então, o de governo ser eleito. Porque o nobre, obviamente, sendo nobre, ele vai ter feito toda uma situação para se tornado nobre. E ele vai almejar aumentar mais ainda o título de nobreza dele. Então... se perde, né? Títulos de nobreza. perde, Então ele vai ter medo também de se perder. Se perde sim. Com as prerrogativas da família imperial de ser vitalício e tal, todos ou não? O que, do nobre? Sim. Mas Nos isso, estados. isso, ao meu ver, O chefe eu do vejo estado. que deveria sim. Agora, até porque é o seguinte, Ou seja, criar micro... tipo ducados, condados. É. Porque, ao meu ver, é o seguinte, tem que deixar bem claro esse ponto, né? Ser vitalício não significa ficar ali a qualquer custo. Então, E que está acima da lei. exatamente, tem que ter o recall. Entendeu? Porque qualquer coisa, tchau. Você tem que ter o recall aí para E assim fiscalizar. como o rei tem poder de tirar certos representantes, certos poderes que são menores que ele também teria o poder de destituir a qualquer Sim, momento exatamente. um governador e colocar um outro nobre que ele acha que seja mais adequado no momento. É exatamente isso. Só a título de informação, aqui no site oficial da monarquia, que, como você falou, é de São Paulo, você deve ter visto essa carta, eles publicaram uma carta que é sobre o país. E está preocupante aqui, eles obviamente são contra a corrupção e estão a favor desse movimento. Eles comentam aqui que o país, a esquerda não soube tomar o poder, perdeu popularidade, e eles estão hoje se posicionando claramente a favor da deposição da presidente. Eles querem é o impeachment da República. A tendência é a coisa ficar pior, né? Se ela sair, porque quem vai assumir a linha sucessória não é nada boa. A dinastia da República não é boa, não. É um fracasso atrás do outro. Quem legitima a família real, assim, historicamente? A gente tem, o que legitima a nossa são herdeiros da família real portuguesa, né? Mas, de modo geral, como é que é criada essa legitimação nos países? A lei da questão do Brasil é o seguinte. Isso é bom esclarecer também, porque muita gente confunde isso de Portugal. O sangue que o atual herdeiro tem de Portugal é mínimo. Eu acho que é tanto quanto o nosso ou menos. Porque, primeiro que Dom Pedro I casou-se com uma princesa da Áustria. É uma Habsburgo. Aí já misturou. Dom Pedro II tinha sangue português e sangue austríaco. E assim, direto, né? Porque o Dom Pedro II ele tinha sangue, na verdade, se for contar, português, austríaco, francês e alemão. Porque tinha também Saxo-Gotha. Por isso que ele era poliglota, né? Pois é. Aí Dom Pedro II já casou-se com uma princesa das duas Sicílias. Lá perto daquela região da Itália, que hoje é unificada. Aí já vai para Isabel. Aí para Isabel já tem sangue português, austríaco, inglês, italiano e francês. Aí a princesa Isabel, por sua vez, casou-se com o Conde D, que era um francês, mas que também tinha descendência saxo-gotha. Ele era primo da Rainha Vitória, da Inglaterra. Então, olha aí a misturada. Aí até hoje veio. Até culminar na questão do Dom Antônio, que Dom Luís não se casou, Dom Bertrand não se casou. Dom Antônio casou-se com a princesa da Bélgica. Então aí já tem sangue belga no meio também. Então, esse negócio de dizer que muita gente já vai falar, esses portugueses, pelo amor de Deus, os caras são brasileiros natos, para começar a conversa. E o sangue português que ele tem é o mesmo que você que está criticando tem, provavelmente. Né, para pessoas que criticam. Você também tem sangue português. Mas o que eu falo é a origem da linhagem, né? A origem da linhagem do Brasil? Não, como é no geral, para legitimar... Das monarquias? Nas monarquias, o Como que é que país, origina a linhagem real, normalmente. ó, No Brasil foi pelos portugueses, embora, né, tem todos Não, esses aqui é da poréns França. no decorrer da história.
Mas, Aqui, em geral, como é que... os atuais príncipes imperiais brasileiros remontam à época da independência, porém poucos sabem que mais logicamente descendem de Hugo Capeto de 940 a 946. Então, é uma coisa que ele coloca aqui, é muito antiga. Essa história de monarquia, ela é muito antiga, e isso aqui foi um manifesto divulgado pela família imperial brasileira, e eles estão aqui realmente defendendo a causa, dizendo que o Brasil precisa ser libertado de um pesadelo que já dura 124 anos. Sim. Porque a questão é essa, porque são traços antigos. E é por isso que algumas pessoas chegam para me perguntar, mas por que a família real? O cara diz, primeiro, por questões óbvias. Eles não são famílias reais assim de 10 dias, não. Eles descendem de uma linhagem secular, até milenar, que vem carregando toda aquela tradição de chefes de Estado com eles. Entendeu? Então é totalmente diferenciado. E quem procurar conhecer a família imperial direitinho, os costumes dele, o estilo de vida, o próprio comportamento dele, a postura que ele tem, é algo totalmente diferenciado. Não tem como comparar. E além disso tudo, tem aquela questão de que se for dizer assim, vamos eleger uma família, a chance de botar um bandido para ser um monarca é extremamente alta. Principalmente aqui no Brasil. Então é uma coisa totalmente fora do contexto. Ainda distorce tudo, títulos de nobreza para quem não merece. Eu sei uma desgraça. Para finalizar, o que é que mudaria no Brasil hoje se a gente mudasse o regime para monárquico? Assim, de cara, quais seriam as percepções assim, que mudaria na política internacional, regional e para o cidadão comum? Rapaz, vantagens, desvantagens? Queria mudar primeiramente, se vamos dizer, fosse organizar o Estado do jeitinho que a família imperial quer. Primeiro, monarquia parlamentar. Restauração da Constituição de 1824, atualizada para os dias atuais, as necessidades de hoje. Se criaria uma nova Constituição com base na de... Não, ia ser trazê-la mesmo de volta, só que atualizá-la. No caso, ia abrogá-la. Ia ter o recall, eles fazem questão de ter isso. O que é isso que você falou? Recall. Recall. O povo tem um mecanismo para o próprio povo poder instituir qualquer governante dele, até o rei. Tá vendo? Então, se assemelha ao que hoje a gente chama de plebiscito. Não. Mais ou menos. É como um impeachment, mas que não precisa de um crime. Tá a popularidade já é motivo para se tirar. E é o povo mesmo. Que é mais ou menos o que o pessoal está querendo fazer com a Dilma para o impeachment. Uma parte da justificativa é essa, baixa popularidade. Isso não existe. Se tivesse recall, poderia. Então, recall, a família imperial faz questão. Eles não têm a que temer. São pessoas íntegras, não são esses bandidos que tem lá. Terceiro, descentralização para os estados e municípios. O Dom Bertrand fala direto lá, porque o estado deve fazer o que... Assim, o município deve fazer o que o conjunto de famílias não consegue fazer. Famílias que ele faz de lado. Famílias, organizações, de bairro, etc. O município faz o que as famílias não conseguem fazer. O estado, por sua vez, faz o que os municípios em conjunto não conseguem fazer. E a União faz o que os estados, os municípios e as famílias em conjunto não conseguem fazer. Para ser o mais enxuto possível. Porque o papel da União nisso aqui tudo é reger, é que nem o monarca faz no âmbito federal, é manter a ordem dos demais entes. Então ele tem que ser mais enxuto, mais rápido, mais ágil, mais barato. Diminuição da carga tributária. É isso que eu falar, eu não sei como era a questão da carga tributária. Só existiam 14 impostos. Mas mesmo assim, considerando como ele falou ali, o mercado hoje, o contexto industrial que a gente tem, e querendo ou não, por mais que a gente ideologicamente estamos supondo que a monarquia fosse instalada, hoje o Brasil está muito assim, entranhado de um sistema, não diria capitalista, mas de instituições que representam o capitalismo. É aquele que chama assim, o capitalismo de Estado. E querendo ou não, monopoliza e fica uma porcaria. Como é que seria a relação? Vai ser uma coisa puxada pelo liberalismo clássico. Mais ou menos isso. Baixar os impostos, muito. Deixar o Estado o mais enxuto possível. Para que ele seja um Estado não necessariamente intervencionista, mas gerencial. Um Estado de gerência. Gerir. E o povo não é doido. Como seriam, por exemplo, as instituições públicas de assistencialismo clássico que a gente tem, que são... Vou falar do aparelhamento da educação, que são as escolas e universidades, e da saúde, os hospitais. Não, isso aí continuaria existindo. Porque isso tudo demanda dinheiro. Tributos, né?
Como é que o Estado vai ter dinheiro para estar pagando essa galera se vai... Não, mas ele não vai extinguir os tributos como um todo, né? Ele Mas vai baixar. Equalizar ao ponto Exatamente. A Austrália, por exemplo, a carga tributária dela é 33%. Parada aqui no Brasil é muito baixa. Aqui a gente chega a 48%, 50%. Isso sem contar multas e etc, etc. Então, uma coisa nessa faixa, tá tranquilamente Quando a gente fazendo. fala disso está incluso o imposto de renda, porque pô, a expressão Não, né, que a gente esse aqui tem que ser mesmo, né? Porque a tabela de imposto de renda é Eu horrível. sou lá, vou fazer minha declaração, tenho que pagar do 17%, 20%, 25% de imposto de renda. E ainda tem toda uma carga tributária que você paga em cima do... Não, isso aí ia ser totalmente reformulado. Ia ser uma coisa mais ou menos o que é no Canadá, na Austrália. Deixar incentivo ao empreendedor para a geração de emprego, Isso é uma serviço. facada pesada. Uhum. O pessoal às vezes fica brigando por causa da CPMF. Mas, porra, menos de 1%, 5%. 17%. Outra coisa que iria acontecer é a questão dos títulos de nobreza, obviamente. E tem que voltar. Monarca sem nobreza, sem corte, não é a monarquia. Não Que funciona. seria a questão dos duques. Exatamente. também, Barão, conde. conde, visconde, conde, marquês e duque. Duque é o mais alto, né? Aí antes desses daqui também tem. Tem os lords, tem o outro lá que eu não me recordo agora o nome. Aqui no Brasil tem o barão com grandeza e sem grandeza. Então aí vai. Tem a questão dos títulos, voltar aqui. É o que dá todo o brilho da monarquia, é a nobreza. É a busca, você querer ser um nobre, você querer ter prestígio, é a honra, afinal de contas. A moda da monarquia é a honra. E o interessante, para você ver, né? O povo não tem cautela nenhuma em se preocupar com a honra. Afinal de contas, não tem utilidade. Na sociedade que a gente vive hoje, não tem. Não, até porque, queimando mesmo, que a merda tá feita nesse Brasil, o Poder Judiciário não tá nem aí. O que mais faz é passar a mão na cabeça do bandido, é impunidade, é corrupção correndo solta, sabe? É tudo. Tanto é que os crimes que eles chamam de baixa impacto, não sei o que, vai tudo solto, fica na liberdade, não sei o que, ou seja, incentiva a galera a fazer coisa errada. Pois é, então é isso. A nobreza faz todo o diferencial. E não é que eu queira que tenha esse regime rígido, não, mas a gente deveria ter não, tem que ter na ordem, nossa né? Tem que sociedade, ter uma valores mais corretos. organização. Pô. É errado a pessoa querer subtrair o que é dos outros, é errado a galera querer, sabe? É a honra. Não existe, não. Não, e essa proposta de regime monárquico, eu acho que é uma das possibilidades de mudança que a gente tem, e essas possibilidades que existem deveriam ser colocadas na mesa, ter debates sobre isso, né, para a população conhecer mais as opções. E não ficar nessa de impeachment ou no impeachment. Ixi. Ou grande mídia aliás, ajuda. Agora, ou PSDB ou PT. Aí agora não. Ou PMDB. Estão Agora. saindo agora do PT, vai ficar PMDB, que obviamente já vai se acoloiar com o PSDB. Vai ser ou vai PMDB fazer, com Temer ou PMDB com vai fazer a Cunha. E eu vou ser sincero, o PSDB é tão sacana que se a Dilma cair, ele negocia que o próximo presidente vai continuar com o PMDB. Só para poder... A única coisa boa que eu vejo nisso tudo é que a República cada vez mais afunda. Cada vez mais afunda. E mais o povo fica revoltado e vai Porque procurar outra coisa. dificilmente o PMDB que ele iria romper com o PMDB daqui a 2 anos. A gente está agora no segundo ano do segundo mandato e se havendo esse golpe, o impedimento da presidente, naturalmente quem vai assumir é o Temer. Vão dar uma abafada geral, porque se não abafarem e atingir o Temer, naturalmente vai abrir o precedente para pegar o Renan e tudo mais. Então, e o próprio AS e tudo mais. Então eles não querem abafar. E a questão do parlamentarismo em si, qual é o efeito que isso causaria? O Brasil teria um governo muito mais ágil mesmo. O primeiro-ministro pode cair a qualquer momento, desde que ele esteja insatisfazendo a volta popular. Aí você pode pensar assim, o que vai proteger o primeiro-ministro do parlamento, já que ele está subordinado a ele. Aí é onde entra o monarca, é onde entra o chefe de Estado. Porque o que evita justamente essa subordinação exagerada é o fato do chefe de Estado ter o poder de permitir que seja desfeito o parlamento. Então, no caso do parlamento está querendo tirar o primeiro-ministro em caso de interesse próprio, não perseguição sem motivo. Perseguição sem motivo,
O primeiro-ministro pode chegar pro monarca e falar: olha, estamos buscando por causa disso, mas a vontade do povo é que eu fique, o povo quer o meu governo que eu estou fazendo aqui agora. Então, por favor, desfaça o parlamento, convoque novas eleições. Então o monarca vai, atende, faz o parlamento, novas eleições, o povo vai escolher, se quer mesmo o cara, vai obviamente escolher representantes que... A monarquia não deixa de ter dentro do seu eixo central a questão da democracia. Não. O povo faz parte. O Joaquim Nabuco diz o seguinte: o presidencialismo americano corrompe, porque o povo só tem voz na eleição. O governo de gabinete inglês, ele fala exatamente desse jeito. Ele educa o povo, porque o povo é ouvido tanto na questão de possíveis protestos, porque se o povo está insatisfeito, os parlamentares automaticamente vão se mexer para tirar. É do interesse deles. Obviamente o nome deles está em jogo. Tanto na questão de que o primeiro-ministro pode pedir ao rei para que convoque-se novas eleições. E o povo seja consultado mais uma vez. Então, o regime que se aproxima mais do povo, na verdade, é o gabinete. Não tem o que falar. A monarquia parlamentar é o que mais se aproxima. Joaquim Nabuco, que quase foi republicano, justamente por aquelas questões que eu disse, de se ludibriar com aquela conversa. Quando ele começou a estudar a fundo, ele viu que na prática a forma monárquica parlamentar, que tem, querendo traçados aristocráticos também, mas que também tem democráticos, se aproxima muito mais do povo do que a forma republicana. Ele educa o povo participa mais, o povo está ativo, realmente, e não só apenas na eleição. E talvez exatamente por isso, o monarquia ser um modelo de governo, ele não se enquadra em, por exemplo, querer montar um partido político. A monarquia não é um partido político, não tem como, não tem possibilidade nenhuma de chegar e querer montar um partido para poder ter uma representação lá, para poder batalhar por isso. Os próprios príncipes já chegaram a dizer, assim, algumas pessoas perguntando, né, por que o senhor não vai? Porque o Dom Bertrand já foi convidado para ser vereador em São Paulo. Ele disse: eu não vou porque eu sou um príncipe. Eu, como príncipe, não posso ter partido. Eu sou superpartidário. Se os monarquistas quiserem ter algum partido, eles podem entrar. Não tem problema. Agora, eu, príncipe, não posso fazer isso. Ou seja, poderia haver, né? Pode haver um partido de apoio aos monarcas. Não eles. Como tinha o partido de apoio à ditadura na época da ditadura militar, assim, mas não envolvendo os próprios, a própria família real. Eles não. Não, mas então quer dizer que abre um precedente para que, por exemplo, se vocês, enquanto movimento monarquista, quiserem criar um partido que defenda o regime monárquico e que queira utilizar-se do regime atual, que abre esse A gente pode, mas os próprios monarquistas não querem. eles não iriam Eles apoiar. desincentivam, né? Nós queremos, não, e nós mesmos não queremos. A gente quer também ser como monarca, neutro. É porque a política ela não é exercida só por meio de partidos, né? Ela pode ser Exatamente. exercida de fora. E se a gente fizer um partido, a gente, querendo ou não, vai se juntar com a sujeira que tem lá. Então a gente também quer se manter neutro o máximo possível. É Não porque quer partido. passaria a ser gerido pelo sistema que está lá. Exatamente, Não sei o exatamente. quê, Eu tenho que fazer com chaves, aí. tem que ter não sei quantas mil Não, monarquista não quer isso. assinaturas para poder o partido ser reconhecido. Não quer. A gente poderia fazer, mas não quer, não. É isso aí, agradeço ao Christian Patrick pela participação aqui muito boa na conversa. Eu que agradeço. Algum recado final? Eu assim, confesso que fiquei surpreendido. Vou até dar uma pesquisada a mais, apesar de saber que hoje as ciências no Brasil, no contexto que a gente tem, é muito pequeno. Eu estava olhando aí o site do monarquia.org, é da família real, apesar de ser hospedado lá em São Paulo e tal, tem endereço em São Paulo, mas eu vi que tem umas coisas bem interessantes. Agora, que infelizmente, pelo contexto macro, no caso de terra mesmo, de Político. a gente percebe que a monarquia está implantada em, como você falou, 25% do mundo, e que desses 25%, boa parte está lá entre as principais nações com melhores qualidades de vida, com economia mais estabilizada e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente poderia explorar mais nos livros de história. Só deixando uma coisa também, aproveitando esse que ele falou aí. A Alemanha, ela deixou ser monarquia por causa de um golpe também. Teve um golpe lá, que era um golpe comunista, que não Mas vingou. tem família real também. Tem família real. E inclusive lá quase 40% da população é monarquista, que é a restauração da monarquia. E esse número cresce cada vez mais, principalmente entre os jovens.
Porque eles veem essa questão da importância do monarca sendo suprapartidário. E é o seguinte, olha só, uma república que funciona. Não tem comparação a Alemanha com os lugares aí. E mesmo assim eles conseguem ver parlamentarista, né? Eles conseguem ver essa... Angela Merkel tem um presidente lá, que não esqueci agora não. Ela é primeira-ministra. Então eles conseguem ver essa função realmente diferencial que ele tem de ser suprapartidário e ser um símbolo para a nação. Que isso também qualquer pessoa que trata da questão de antropologia, da questão social, reconhece qualquer sociedade monárquica esse efeito que é causado. Então eles veem isso. A importância que eles dão tão grande para a questão da monarquia que é o país da Europa com o maior número de tabloides sobre as famílias reais lá da Europa. Na verdade, você falando aí, talvez tenha a ver com a questão de você criar uma identidade que vai te dar uma certa autoestima, uma certa referência que você exatamente vai isso, fazer, a referência. Que tem a ver com a questão da família que a gente tem aqui no seu familiar, que você vai fazer você defender com garra, porque aquilo ali é o teu ninho, aquilo ali é a tua casa, aquilo ali é a tua nação. E só reforçando na Europa, Alemanha, aliás, como é que se diz? Noruega, Espanha, Suécia. Reino Unido, Suécia, Finlândia, tem países do Velho Mundo que tem um histórico social de mudanças e, sei lá, de vanguarda nos movimentos e que permaneceram, prevaleceu Eles se adaptaram aos novos tempos e puxando sardinha para o meu lado, criaram a forma de sistema de governo mais perfeita que tem até hoje. À toa que são os países mais envolvidos. E olha só, aí sim a questão da Alemanha tem esse ponto. Portugal tem um movimento monárquico fortíssimo. Fortíssimo mesmo. Portugal foi um golpe também. Lá foi pior do que aqui, que o rei foi morto. Só não foi restaurado ainda porque o Partido Socialista lá está emperrando de todo jeito. Mas o último presidente agora que foi eleito, ele é monarquista. Ele é monarquista convicto, cara. Ele até toma de conta de um museu lá que tem dos Bragança. A Romênia, igualmente, o movimento monarquista é muito forte lá, muito forte. Os republicanos vêm prometendo um plebiscito lá, até hoje não saiu. O plebiscito vai escolher. Até hoje eles sabem que se tiver, tchau. O rei lá é muito bem quisto. Até porque ele chegou a reinar um tempo, lá no começo do... Acho que 1920, 1930 ele reinou. Só que aí teve o golpe e ele caiu. Então que é um senhor bem velho já, tem mais de 90 anos. Passou a coroa para filho, inclusive, recentemente, estava doente. Então a Romênia é fortíssima. E a Bulgária também fortíssima. Eu não sei se vocês souberam, mas a Rússia ela estava querendo que a família Romanov voltasse para lá. Eles estão querendo justamente para criar esse efeito de unidade, entendeu? Em cima da família. É questão de tempo. Ao meu ver, é questão de tempo para vários países que têm tradição monárquica voltassem à monarquia. É só questão de tempo. Então o povo acordar para ver que a realidade é essa. Não, monarquia parlamentar, isso e acabou-se. Tem o que fazer. Para finalizar a minha parte, eu digo o que Schopenhauer diz, o livro dele, né? Até a organização do sistema estelar é monárquico. Imagine nós aqui na Terra. A natureza é monárquica. Tenho o que falar. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado aos ouvintes que estão acompanhando, que acompanham o podcast. Lembre-se que a gente tem lá o site politicast.info. Quem quiser pode entrar em contato com contato@politicast.info. Temos o grupo do Telegram também, o canal de divulgação das coisas que nós encontramos que achamos interessantes, das produções da gente lá em telegram.me. No canal do Telegram @politicast. É isso aí, política faz parte da vida e até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.